A segunda temporada de Loki chegou ao fim e é um fim magnífico que merece aplausos e que coloca essa temporada como a melhor coisa, a melhor temporada que a Marvel já entregou das séries no Disney Plus. Então bora falar sobre isso porque tá realmente magnífico. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora pra nossa análise de primeiras impressões desse season finale incrível da segunda temporada de Loki. Antes de eu começar a falar sobre isso, alguns recados. Primeiro, que ele já está disponível lá no Disney Plus. Então, se você estava acostumado a assistir às 10 horas, colocou lá no Disney Plus 10, 10 e meia e não achou nada, calma, ele chegou às 11 hoje porque o horário de verão lá dos Estados Unidos acabou, então atrasou uma horinha aqui, lá saiu no mesmo horário deles, por isso chegou às 11 horas, já está disponível, se você ainda não viu, assiste lá e depois volta pra cá. Se você gostar do vídeo já sabe, deixa o seu curtir, se inscreve no canal e também um outro aviso, não tem cena pós-créditos, eu fiquei esperando ali até o final, mas não tem. Bom, recadinhos dados, bora falar então desse episódio fantástico. Ele começa do jeito que a gente já sabia, com o Loki voltando na situação do Victor Timely virando espaguete para tentar fazer com que tudo desse certo. E ele foi extremamente paciente, ele voltou quantas vezes fossem necessárias. Ele voltou centenas de anos para aprender tudo o que ele precisava saber de física, de química, de qualquer coisa ali, para que ele tivesse a mesma expertise do Ouroboros e do Victor Timely para poder conduzir a situação da melhor maneira possível. Isso é uma coisa que a gente vê, por exemplo, em Invencível ali, como nesse começo de segunda temporada, que é o vilão, que é um personagem que tem acesso a diversas realidades, a diversas versões alternativas dele mesmo, né? E ele fala que precisa pegar um pouquinho da memória de cada um para poder chegar na imagem completa. E só ele pode fazer isso porque ele sabe tudo o que está acontecendo. Então só o Loki poderia saber isso, o Ouroboros mesmo sendo mais inteligente, o Victor Timely mesmo sendo mais inteligente, eles não conseguiriam resolver essa situação porque eles não tinham o quebra-cabeça completo. O Loki, que revisitou essa situação inúmeras vezes, sim. Então por isso que ele tinha que aprender tudo isso e por isso que ele volta centenas de anos para aprender tudo o que ele precisava aprender e mesmo assim ele vê que nada dá certo. E nesse momento ele tem que dar um salto mais brusco e aí ele volta no final da primeira temporada, naquela conversa do Loki e da Sylvie com aquele que permanece no fim dos tempos. E, para nossa não surpresa, aquele que permanece já estava esperando isso. Então ele fala que de novo ele que pavimentou o caminho e ele dá ao Loki uma escolha. Deixa as coisas acontecerem desse jeito mesmo e pronto, paciência, ou você mata a Sylvie, fica aqui comigo e a gente vai controlando isso, você é o meu favorito. Ele repete uma fala que o Mobius falou pra Sylvie na primeira temporada, né? O Mobius ele abraça o Loki lá no fim dos tempos, naquele vazio onde as pessoas podadas pela TVA vão, ele abraça o Loki, olha pra Sylvie e fala, você sempre foi minha favorita, bem legal. Aí essa referência agora aquele que permanece se declarando aí pro Loki. E aí nesse momento o Loki entra num conflito, né? E aparentemente muita gente deve ter pensado que a escolha difícil que ele tinha que fazer é de matar a Sylvie, porque é o grande amor dele, né? Então ele tá tentando decidir se ele faz o que aquele que permanece tá falando, mata a Sylvie e fica ali, ou se ele não faz e deixa tudo explodir. E aí ele volta mais no tempo pra conversar com o Mobius sobre isso, pra entender. E aí o Mobius fala, ele dá um exemplo dele mesmo, que ele ficou preocupado em podar uma criança, e aí tudo foi pro caos e a Ravonna Renslayer foi lá e podou. Então nesse momento o Loki estava mais inclinado a matar a Sylvie, né? Mas o Mobius vai falando de uma escolha difícil. E essa não seria a escolha difícil. Seria até bem cômodo. Mata a Sylvie, tudo bem, ele ama ela. Mas não seria difícil vendo a grande imagem, né? E aí depois ele vai falar com a própria Sylvie. E ela agora dá uma noção maior para ele do que é realmente um grande sacrifício, né? Não é abrir mão do livre-arbítrio e deixar as coisas nessa ordem autoritária. Não é isso. A escolha difícil é você dar o livre-arbítrio às pessoas e protegê-las o máximo que você puder. Então depois que ele tem essas conversas, ele retorna na sala do aquele que permanece já sabendo o que ele vai fazer. E aí ele dá o checkmate, aquele que permanece fala que o tier temporal ele tem uma válvula ali contra erros, ou seja, quando ele sobrecarrega, ele reseta tudo e mantém só a linha do tempo sagrada. Esse foi o equipamento que aquele que permanece criou anti-falhas. Então as linhas do tempo elas crescem do jeito que a gente estava vendo nesses episódios de Loki, a TVA explode, certo? E aí sobra só a linha do tempo sagrada de novo, todas as outras são resetadas e tudo recomeça e aquele que permanece dessa linha dele refaz a TVA, né? Ele fala que a TVA
é um damage control ali. Acontece, pronto, a gente vai lá e refaz tudo isso para que ele fique de boa. Então ele fica lá na salinha dele, quando a TVA acaba ele vai lá, reconstrói, aí depois essa linha do tempo de novo sagrada, ela vai sendo sobrecarregada com as outras, caso elas não sejam podadas, a TVA é destruída, ele vai lá, reconstrói e fica na sala dele alheio a tudo isso. É isso que aquele que permanece faz, ele criou uma máquina para facilitar o trabalho dele, para deixar com que ele tenha menos responsabilidade possível. Ele fica lá, no fim dos tempos, sentado no seu trono, só que sem ter muito o que fazer, ele só vai manejando ali e deixando uma única linha do tempo. Para isso, pensando só nele próprio, ele sacrifica o livre-arbítrio de todos os outros. E o Loki, como uma nova divindade extremamente altruísta, Your Savior is here, né? Ele agora toma uma decisão digna de uma divindade extremamente altruísta. Ele já sabe o que ele tem que fazer. E aí depois ele volta de novo, volta para aquela sala onde tá o grupinho todo ali da TVA. Foi bem legal essa dinâmica, né? Tentando consertar esse tier temporal. Ele toma a atitude de ir sozinho, ninguém entende nada, mas essa aqui é uma das cenas mais absurdas do universo cinematográfico da Marvel. Uma cena fantástica. Conforme o Loki vai andando sem nenhum equipamento naquele monte de radiação temporal, ele vai se tornando essa divindade que ele está destinado a ser. Ele vai encontrando o seu propósito glorioso. O propósito glorioso que moveu Loki desde os primeiros dias dele, lá em Vingadores de 2012 até agora. E ele finalmente encontrou o propósito mais glorioso de todos os personagens do universo cinematográfico da Marvel, mas também o mais solitário, o mais melancólico de todos. Ele chega, ele destrói o tier temporal e ele abre um rombo. Eu não sei se vocês perceberam, ele abre um rombo que parecia tipo uma sala. Então vamos entender melhor primeiro este cenário para depois a gente entender melhor o que o Loki fez. Vamos pensar que a linha do tempo sagrada e todas essas ramificações que estavam no tier temporal da TVA, elas estavam dentro de um aquário, tá bom? Vamos pensar assim. Este aquário estava no meio de uma piscina, só que ele não interagia com a piscina, tá? O aquário ficava ali e tinha um negocinho ali controlando para o aquário não se quebrar, né? Então toda vez que enchia muito, aquele negócio resetava essas coisas que encheram para a água não transbordar e a água descia de novo. E o equipamento do Aquele que Permanece fazia isso sempre. A água vai enchendo a água do aquário, mas antes dela chegar para transbordar e para cair na piscina, resetava tudo e ela voltava do zero. E aí, quando o Loki destrói aquele equipamento, ele rompe esse aquário. E agora, todas as linhas do tempo ramificadas que são criadas a partir da linha do tempo sagrada estão juntas com todas as outras realidades do multiverso. Então é como se a gente tivesse nesse aquário um pequeno multiverso e no restante da piscina o grande multiverso da Marvel. E no momento em que o Loki quebra esse aquário, tudo vira uma coisa só. Isso foi fantástico. Foi o primeiro momento, né? Ele começa a quebrar, a gente vai vendo uma parede se abrindo e uma eternidade de linhas do tempo, de tudo ali fluindo sem nenhum medo de sobrecarregar. O multiverso ele existe, ele sempre existiu. Aquele que permanece fugiu da guerra multiversal porque ele tinha medo das variantes dele e ele era a mais experiente entre elas, né? Então por isso que ele isolou a realidade dele ali e mesmo com todas aquelas linhas do tempo ramificadas aparecendo, ele se manteve isolado disso tudo. Só que no momento em que o Loki abre, agora a linha do tempo principal está aberta finalmente para todo esse multiverso de uma forma ainda mais nítida. Ele está no meio disso tudo. E aí, neste momento, o Loki começa a segurar as linhas do tempo que estavam morrendo e ele renasce elas. Ele dá vida nova a todas essas linhas do tempo e ele vai segurando todas elas até chegar no seu trono em uma das cenas mais imponentes que eu já vi na cultura pop em geral, tá bom? Ele vai se tornando uma divindade, os chifres dele vão aparecendo de fato, ele se torna esse deus da trapaça que agora é um deus do multiverso, né? É um deus que controla as linhas temporais e que é essas próprias linhas. A capa dele foi se transformando em linhas também, ele todo. E quando ele senta no trono dele, ele não tem mais o que fazer. Ele está ali para manter esse fluxo do tempo funcionando. Ele está ali para manter essas ramificações vivas e dar a todas as pessoas que vivem nessas realidades a sua própria escolha, o tão sonhado livre-arbítrio. Uma coisa fantástica aqui também é que as linhas do tempo que o Loki está segurando, as realidades, as ramificações, elas formam uma árvore
que é a Yggdrasil, né? É exatamente o mesmo formato da Yggdrasil, que é a árvore da vida da mitologia nórdica. É uma árvore ali que tem todo esse contexto nórdico de Thor, de Loki, de Asgard mesmo, e é uma coisa fantástica, é mais da simbologia mesmo do Loki se tornar essa Yggdrasil. Então ele está no coração disso tudo, fazendo com que todas essas realidades possam viver. Não tinha jeito. Tentando várias e várias vezes, essas ramificações uma hora sumiam todas e sobrava uma só. O Loki não tinha o que fazer, mas agora ele está no meio disso tudo, dando vida a essas realidades e mantendo todas elas vivas, né? E ele sabe que essas pessoas, caso aconteça delas serem invadidas por outras variantes do Kang, elas vão lutar pela sua vida. Ele deixou a Sylvie ali para certificar disso. Então a Sylvie pode ser uma personagem muito importante nisso tudo, porque ela tem o conhecimento geral, todos ali da TVA têm esse conhecimento geral, e eles vão lutar o máximo possível para manter isso. E depois que o Loki se torna essa entidade extremamente poderosa, a mais poderosa de toda a Marvel, não pode fazer nada, né? Mas é a mais poderosa, não pode interferir, não pode sair dali, mas ele é que tem todo o poder nas mãos dele. Cometeu sim o ato de uma divindade extremamente altruísta. Vocês lembram que eu gosto de falar muito do Tony Stark, que era extremamente egoísta e se sacrificou no final para salvar a Terra, né, para salvar toda a galáxia ali do Thanos. O Loki fez isso numa escala muito maior. Ele era muito mais egoísta, capaz de apunhalar até o próprio irmão, e agora ele se tornou essa entidade extremamente acolhedora, né, que está protegendo diversas realidades. Isso é absurdo, é o melhor desenvolvimento de personagem que nós temos aqui em muito tempo. E aí depois nós voltamos para a TVA para ver justamente isso, né? A TVA tem noção de tudo que aconteceu, é uma entidade muito mais aberta agora, então a gente vê a sala de reunião cheia de gente, todo mundo disposto a dar as suas opiniões, a discutir, a debater de uma forma mais democrática, e eles têm um foco principal, variantes do aquele que permanece. Inclusive o Mobius é perguntado pela B15 sobre isso e ele fala, né, nós vimos uma variante do Kang na linha do tempo adjacente 616, que é a variante que aparece no filme Quantum Mania. Então, agora não é mais linha do tempo ramificada, né? É algo que saiu do controle que uma hora ou outra seria podado. É linha do tempo adjacente. Então, as realidades agora elas estão correndo com um fluxo mais natural. Por quê? Porque tem um Deus ali segurando tudo e garantindo a vida para essas realidades. Então, a linha do tempo adjacente 616 é a que a gente está acompanhando na Marvel, a que a gente viu acontecendo em Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Ele fala, uma variante dele chegou perto aqui na 616, só que já cuidaram disso, o Homem-Formiga e a Vespa fizeram o trabalho, lembrando que esse Kang ele não está morto, ele caiu num reino de probabilidades ali, e ele pode talvez voltar muito mais forte, ele está num ambiente em que ele pode testar diversas possibilidades de fazer tudo, assim como o Loki está fazendo, ele pode fazer lá sozinho, aprender e tentar aplicar isso, ele não vai poder ficar voltando lá toda hora, uma hora que ele sair dessa probabilidade, ele vai ter que usar tudo que ele aprendeu ali, né? Talvez isso aconteça, talvez não. E aí nós vemos o Mobius querendo voltar para casa dele, né? Então ele volta, ele tá vendo ele de longe, ele e a Sylvie, eles têm uma conversa, a Sylvie também fala que não sabe muito o que ela vai fazer, mas que eles vão se encontrar em algum momento e quando for necessário, quando surgir uma ameaça, talvez eles se juntem novamente para buscar heróis para proteger as realidades da ameaça do Kang e das variantes deles. A gente vê também a Ravonna no limbo, ela foi podada no episódio anterior, então ela estava ali no limbo do Alioth e tudo mais, no fim dos tempos, né? E vamos ver também o que vai acontecer com ela. Agora tudo pra mim é um mistério em relação ao futuro destes personagens. E aí nós temos aquele ditado da TVA aparecendo bem ali onde a Ravonna estava, né? Por todo o tempo, para sempre. Esse é o propósito glorioso do Loki. Por todo o tempo, para sempre, ele ficará sentado em seu trono como o coração da Yggdrasil, a árvore da vida, dando o quê? Vida a diversas realidades, a diversas linhas do tempo. Se isso não é um propósito glorioso, eu não sei mais o que seria. Então, no fim das contas, o Deus da Trapaça, que estava destinado a ser apenas uma escada para os heróis alcançarem o seu melhor, como Thor, Homem de Ferro, Capitão América, agora ele é aquele que oferece a vida a todos esses personagens e a todos os outros personagens que existem neste multiverso da Marvel. O Loki, ele segura essas linhas do tempo e ele forma essa árvore da vida, sendo o coração disso tudo, sendo a fonte de poder que mantém toda essa vida de diferentes realidades bombeando. Ele dá a essas pessoas o tão sonhado livre-arbítrio. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dessa nossa série. Eu queria agradecer a todo mundo por essa caminhada dos vídeos de Loki aqui. A resposta de vocês foi simplesmente fantástica. O vídeo do episódio 5 pegou 10 mil visualizações. Vocês sabem como eu fico feliz com isso. E eu espero que esse aqui também alcance vocês.
Mandem suas perguntas aqui nos comentários e lá na caixinha de perguntas do Instagram, porque a gente faz mais vídeos também durante a semana e faremos um Nexus Room para falar da temporada como um todo, principalmente deste episódio final. Então se inscrevam aqui no nosso canal e também deem uma olhadinha nas outras redes sociais. Fiquem ligados, ativem o sininho, porque a gente vai falar ainda muito mais de Loki, de The Marvels. Já fizemos o primeiro vídeo de The Marvels dando um veredito e um explicado ali do final e tudo mais. Depois assistam que tá linkadinho aqui em cima também. E esperamos que a Marvel retorne em toda a sua glória com o seu propósito glorioso, assim como Loki fez em sua própria série. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.